E vamos orar nesse momento. Alguém tem algum pedido que queira compartilhar agora com a classe para a gente poder estar orando? Algum motivo específico? Pedir oração. A minha intenção, a intenção da minha família, amém? Que Deus me dê força para estar vindo aqui, continuar o estudo, né? E 2 semanas que eu falei, por motivo de que eu estava um resfriado muito forte, mas agora, graças a Deus, Deus me curou. E novamente aqui, então, eu peço a oração dos irmãos. Em meu favor, ao meu lar, né? A minha casa, o meu trabalho também. Amém. O nome do irmão é? Messias, meu nome. Irmão Messias. Isso. Irmão Messias tem estado com a gente já faz quanto tempo, irmão? Já faz um mês, né? Que ele entrou aqui. Bem, o primeiro dia que eu estive aqui, no velório daquela irmãzinha. Aham. Isso. Da dona Carla. De lá para cá. Aí falei por 2 vezes, assim como eu disse, né? Me adoeci, fiquei. Amém? Que bênção, né? Então, ele está pedindo oração para que o Senhor o abençoe, que ele continue, né? Vindo firme pela sua saúde, pela sua casa. Então, vamos colocar o irmão Messias nas nossas orações, tá bom? A Conceição está lembrando dos retiros que a gente tem esse próximo mês, retiro dos adolescentes, retiro dos jovens. Mais algum pedido de oração? Queria colocar aqui a minha mãe de novo, né? Ela precisou retornar para o hospital na madrugada de sexta. De sexta para sábado, né? Na madrugada de sábado, com uma arritmia, talvez as medicações estão conflitando, né? Ó, gente, não sou eu. Eu estou bem. É pra você ficar quietinho. Aí pedir para eu ficar quieta é muito para minha cabeça, gente, é muito forte. Quem levantou a mão aqui, Beth? Bom dia, irmãos. Eu quero pedir pelo Edgar, pela saúde dele, física e espiritual. Ele está com problema na retina e talvez precise fazer uma cirurgia. Que os irmãos orem por ele. Então, Edgar, esposo da irmã Beth. Mais algum pedido? Tudo tranquilinho, tranquilinho? Vou pedir para a Wanda fazer essa oração para nós. Pelo irmão Messias, que está aqui com a gente. Agradecer ao Senhor pela vida dele. Pelos nossos retiros, pela minha mãe e pelo senhor Edgar, que é esposo da Beth, que talvez faça uma cirurgia, né? De saúde física e espiritual. Tá bom. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Senhor nessa manhã. Te agradecemos por essa comunhão, por esse tempo de aprendizado da Tua Palavra. Mas agora, Senhor, nós queremos entregar no Teu altar a vida do Messias, Senhor, que está conosco nesta manhã. Senhor, te agradecemos por ele, pedimos Tuas bênçãos sobre a vida dele e que o Senhor derrame sobre ele Tuas bênçãos, suprindo suas necessidades. Também, Senhor, temos os retiros que vão acontecer. Pedimos que o Senhor direcione tudo, Senhor, abençoando tudo que vai acontecer ali, Senhor. E principalmente, Pai, que haja salvação e restauração na vida de cada um que vai participar ali, Senhor. Também, Pai, nós temos a dona Luísa, nossa irmã querida, Senhor, que tem passado por um tempo difícil na sua saúde, Pai. Ela agora está internada, se encontra internada, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando ela, os médicos, aquele lugar, Senhor. E que ela seja restaurada, Pai, a sua saúde. E que esse tempo que ela esteja ali também, Senhor, ela possa ser um testemunho do Teu amor sobre a vida dela, Pai. E também pedimos pelo seu Edgar, o esposo da Beth, que vai passar por uma cirurgia. O Senhor conhece a necessidade dele de saúde, Pai. Pedimos a Tua bênção por ele também. E pelos demais irmãos que se encontram, Senhor, necessitando de cura, cura física, cura espiritual, Senhor. Que o Senhor possa derramar a sua unção sobre cada um deles.
Também nos abençoe agora nesse momento, Senhor, que vamos receber esse ensino através da Beth, Senhor. O Senhor já colocou no coração dela e que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso espírito abertos para receber e frutificar isso tudo que vamos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. 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 Hoje nós estamos, então, na lição de número 13 da nossa revista do Evangelho de João. Então, eu queria pedir que você abra sua Bíblia em João, capítulo 14, e nós vamos ler o texto-chave que o pastor Jonathan colocou para essa lição. Então, o versículo-chave está aí, João, capítulo 14, versículo 6. Talvez seja um dos versículos mais conhecidos, né, no nosso meio, que a gente já decora muito cedo, desde criança, em que Jesus responde e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente conhece de cor e salteado, mas é muito impressionante como a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira e ela vai se renovando, e cada dia que a gente lê um mesmo texto, coisas muito maravilhosas Deus pode trazer ao nosso coração. Então, pensando um pouco nesse versículo, eu queria colocar algumas coisas interessantes que eu estava lendo e pensando sobre ele, né? A primeira coisa é que aí há um diálogo. Jesus está conversando com os seus discípulos, o discípulo com o mestre, né? E aí a gente pensa numa amizade, numa proximidade. Eu fico imaginando Jesus sentado perto, conversando, respondendo. E será que nós temos essa proximidade com Jesus? Né? Será que a gente consegue ter essa amizade? Ele diz que ele não nos chama mais de servo, ele nos chama de amigos. Será que eu considero Jesus como meu amigo? E eu faço perguntas para ele das coisas? Ou eu acho que ele está tão ocupado com tanta coisa acontecendo nessa terra, que imagina que eu vou fazer pergunta simples para Jesus? Será que eu fiquei pensando muito nisso, né? De eu falar: Jesus, a minha mãe, né? O Senhor sabe por que está acontecendo o que está acontecendo. Por que o Senhor não dá um jeitinho? Será que a gente tem essa liberdade? Então, eu acho muito lindo nesse capítulo 14, discípulos que têm proximidade com o mestre e que conseguem fazer perguntas que a gente hoje até julga as perguntas, mas na verdade a gente ali também está bem curioso para fazer umas perguntas para Jesus. Então, que o Senhor nos faça buscar isso nele, que a gente possa usufruir disso. Existe uma amizade com o Criador disponível para nós. Existe uma proximidade que ele quer ter conosco e a gente precisa usufruir disso. A próxima questão é que há uma dúvida sincera, né? Depois a gente vai voltar nesses versículos ao longo da lição, mas ele fala e aí algum discípulo pergunta: mas a gente não sabe disso aí que o senhor está falando. Olha que sinceridade. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, né? Talvez se a gente estivesse do lado, a gente faria: que pergunta é essa, bobo? Mas às vezes a gente tem umas perguntas que parecem tolas, mas Jesus também quer de nós essa sinceridade da criança, né? Essa sinceridade de dizer: parece muito óbvio, mas eu não entendi. Eu não estou sabendo, Jesus, lidar com essa situação. Porque nós carregamos conosco muitos chavões assim, né? E tudo é para a glória de Deus. E em tudo dá graça. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Mas às vezes você não consegue dar glória a Deus. E aí parece que tem um problema em você. Parece que todos os cristãos do mundo entendem e glorificam no meio da prova. E parece que só você é o ponto fora da curva. Nós temos medo de sermos sinceros e dizer assim: Conceição, de verdade, não entendi nada que Deus fez. De verdade, fiquei mal com ele. Não estou dando conta. Então, essa sinceridade que a gente vai ver ao longo do capítulo 14 de João é algo muito bonito e que a gente deve buscar isso em Deus. Não tentarmos ser fortes demais, espirituais demais, compreendedores de tudo. Não, nós não somos.
E tem hora que a dúvida vai bater. E tem hora que a gente não vai entender. E tem hora que a gente vai ficar quietinho para passar por inteligente. Para passar por especial, por espiritual, a gente vai glorificar também. Mas lá dentro, a gente está assim, meu Deus, o que é isso? Depois, existe uma reciprocidade dentro desse texto, né? Eles falam, mas Jesus também pergunta para eles, mas vocês ainda não sabem? Mas eu não consigo imaginar Jesus perguntando de uma forma dura, de uma forma brava, porque a Bíblia afirma que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que a gente está pensando, nada surpreende ao Senhor. Então, ele tem conosco um caminho de troca, como se algumas vezes ele precisasse. Como que ele pergunta para um cego, o que você quer que eu te faça? Porque ele desce e ele se coloca no mesmo nível que a gente. Ele não tem problema nenhum de sentar e fazer perguntas que ele já sabe a resposta, porque ele também se coloca como ser humano. Ele olha a partir de nós, ele enxerga aquilo que nós estamos enxergando. E a próxima coisa, cadê o meu automático? O meu piloto automático está aqui. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto está dizendo que não existe exceção. Todos nós somos carentes das mesmas coisas. O filho do pastor, o que não tem família de origem na igreja, o super rico, o super pobre, todos, sem exceção. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse caminho de passar com Jesus, numa amizade com Ele, numa proximidade com Ele, em sinceridade com Ele, é o caminho para todos. Ninguém vai ter atalho. Ninguém vai receber uma aura especial e não vai precisar. Sim, todos nós precisamos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai se não houver um relacionamento comigo. E isso é muito importante a gente pensar na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Não existe os crentinhos prontos. Não existe. Nossos filhos, nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos. A Catarina, a coisa mais linda, precisa de Jesus. Um dia ela vai precisar tomar uma decisão por Jesus. Então isso também nós precisamos nos lembrar, que nós também precisaremos, e aqueles que estão ao nosso redor precisaremos, e os nossos filhos, por mais lindo que sejam, fofinhos, dormindo, claro que acordou só Jesus na causa, todos precisam de Jesus. Então, que esse texto ele não seja apenas mais um versículo que a gente saiba de cor, mas que ele nos faça pensar muito nessa necessidade de uma amizade com Jesus. Eu preciso conversar com o meu amigo todos os dias. Eu tenho perguntas para fazer todos os dias. Ele tem respostas que ele quer nos dar todos os dias. Eu acho lindo quando... Ali, meu amor. Microfone. Quando Gênesis vai dizer que o Senhor ele descia na viração do dia para se relacionar com Adão e com Eva. Coisa linda, né? O pastor Luciano disse que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Ele fez e já ficou lá conversando. Porque ele quer relacionamento. Ele quer essa conversa. Beth, tá tudo muito lindo, muito ótimo mesmo para a gente, para o dia a dia da gente. A única diferença é que eles falavam e Jesus respondia na hora. A gente tem uma vontade de ter a resposta na hora, né? A gente tem... A gente faz a pergunta, ele já dá a resposta, sim, né? Eu acho sim. que isso aí seria ótimo. O ideal, né? Sim. Porque eu sei que mesmo assim a gente pode fazer as perguntas e tudo. Mas, de vez em quando, a gente queria uma respostinha logo, né? A gente é a geração do fast food, né? Então, mas você ficar esperando uma comida ficar pronta, é só Jesus. Mas é isso mesmo, viu? Isso mesmo. E a gente não, né? Assim, a época do Davi, que ele é mais velho que eu, pensa que você ia fazer uma pesquisa, muito, pastor, muito. É que eu trato bem. Aí a carcaça fica bem estruturada. Mas lá no fundo, ele é bem mais velho que eu. A gente ia fazer uma pesquisa, ele ia fazer uma pesquisa, ele tinha que ir lá na biblioteca, né? Aqui na Avenida Tia Cassiano Ricardo, ali na esquina, tinha carteirinha. Aí você esperava, tanana, essa fase passou.
As escolas, né? Maravilhosas. Depois vem a fase do computador, a fase do celular, e aí você abre o teu celular, se ele levar 20 segundos para te dar uma resposta, você fala, nossa, como tá lenta essa internet. Meu Deus do céu. Então, esses somos nós, né? Então, eu imagino que, do jeito que eu sou ansiosa, viu, Eliane, se eu estivesse ali ao lado de Jesus, eu ia dar uma acelerada nele. Fala, Senhor, não precisa contar parábola, vá direto ao ponto. Vai direto ao ponto comigo, que eu sei que eu vou entender. Mas, de qualquer forma, a gente precisa buscar esse relacionamento com Deus e usufruir desse privilégio que é você ter o Criador do mundo, o Deus que habita o alto e sublime trono, se inclinando para conversar comigo e com você. Isso é maravilhoso demais. O alvo da nossa lição, aí, nossa, esse automático está perfeito. O pastor Jonathan colocou, né, que a gente conhecer com profundidade o ministério do Espírito Santo prometido nas palavras de Jesus Cristo. Isso está na nossa revista, na página 70. O alvo da nossa lição. Mas, quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo? Tem um livro que se chama O Deus Esquecido. Né? Espírito Santo, Deus Esquecido. Quem é o Espírito Santo? E aí a gente separou algumas verdades bíblicas sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso não está na revista, tá bom, gente? Isso é um parêntese, um adendo. Então, primeiro, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Ele tem os atributos incomunicáveis de Deus. E os comunicáveis também. Mas porque ele é Deus. Então, 1 Coríntios 2, 10 e 11 vai dizer que ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é presciente, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, porque ele é Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele sonda todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente. O segundo atributo, ele é onipresente. Como Deus, ele é onipresente. Salmo 139, de 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar à extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Para onde eu vou me ausentar? E é tão confortante saber que se eu estou aqui, e aí a dona Luísa está lá no hospital, o Espírito Santo que está aqui, agindo em nós, que está intercedendo diante de Deus, ele também está lá com ela no hospital, e ali ele sabe de todas as coisas, ele está presente com ela, então ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as eras. Então, ele nos conhece desde o ventre materno. Esse salmo é maravilhoso demais, né? Desde lá de dentro, quando a gente pensa na história de João Batista, que Maria chega e faz a saudação a Isabel, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo mexeu com João Batista ali dentro do ventre. Olha que coisa maravilhosa. Você impor as mãos na sua barriga e orar por aquela criança que você está gerando, você abençoar a barriga de alguém que está lhe gerando, é maravilhoso demais, porque esse Espírito que é onipresente, ele já começa a agir, desde que a gente é uma substância, um nada, ele já está agindo em nós. Então, ele é um Deus onipresente. A terceira, aí, Marzinho, onipotente, ele tem todo o poder. Lucas 4, 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então, por vários textos nós vamos ver Jesus agindo pelo poder do Espírito. A Bíblia diz o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Gênesis 1 vai dizer que a terra estava um caos, uma baderna, e o Espírito do Senhor continha tudo isso. Que poder espetacular e maravilhoso. A Bíblia vai dizer, quando anuncia a Maria que ela vai ter um filho e diz, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, o poder do Espírito vai te cobrir e você vai gerar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é onipotente, ele é poderoso, ele é dínamos, ele é força,
Ele é poder de Deus manifesto e que hoje habita em mim e em você. É demais da conta, né, gente? É demais da conta, é muito poder. Ele é eterno, Hebreus 9, 14. Desde antes da fundação do mundo, lá na eternidade, ele, o Pai, o Filho já atuavam. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Desde eterno, o Espírito eterno. Então não tem nada que eu conte para ele que ele não saiba de antemão. Não tem nada em mim que pode deixá-lo espantado. Porque ele sabe, ele habita a eternidade, ele é o Deus eterno e sempre, sempre, eternamente ele existirá. Existem outras nominações para o Espírito de Deus. Eu escolhi 3 que está aí, que você vai encontrar na Bíblia. Pode pôr as 3, amor. Isso. Você vai encontrar a expressão o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito eterno, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo. Mas eu escolhi, então, essas 3 só para a gente elencar os textos. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Mas o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O Espírito de Deus. Então, é a mesma, estamos falando do Espírito Santo. Atos 16, 7, ele vai usar a expressão o Espírito de Jesus. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito de Jesus nos impediu. E a expressão que vai repetir lá, né, de Hebreus 9, 14, que a gente já leu, que ele vai usar a expressão o Espírito eterno. E também nós vamos pensar em algumas atuações do Espírito Santo em nós. Eu escolhi 3, mas ao longo das Escrituras você vai encontrar outras. Então, a primeira coisa é que Jesus vai dizer que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu sei que às vezes a gente quer rachar a cabeça de alguns descendentes de Adão para enxertar ali dentro alguns convencimentos, mas não funciona dessa maneira. Né? Se funcionasse, os 6 filhos da dona Luísa seriam anjos perfeitos. Ela tentava rachar uma certa vara. Mas, no fim das contas, cada um precisou da sua experiência com esse Espírito Santo de nos convencer de que algumas coisas não iam dar certo e que a gente precisava parar. Então, João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convencerá. Então, às vezes, a gente está lutando e entrando em umas guerras de braço que não são necessárias. Às vezes, o que a gente precisa é entrar no quarto em secreto e ter uma conversa com aquele que nos ouve em secreto e pedir que o seu Espírito Santo entre em algumas situações, ou convença a mim e mude o meu coração em relação àquele assunto, ou convença aquela pessoa e trate com ela. Porque na queda do braço, muitas vezes, a gente só vai arrumar mais problema. Ele também nos regenera, regenerar, gerar de novo. Ele nos gera numa nova natureza em Cristo. Tito 3, 5. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar regenerador. Nós todos precisamos ser regenerados. Tem um pastor, eu não vou lembrar qual o nome dele, ele diz que o evangelho é para todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser alcançados pelo evangelho. Todos os dias nós precisamos ser regenerados. A gente sai de um culto, às vezes no domingo, queimando por Jesus. Deus arrebentou, está com a gente na lona, a gente chora, a gente se arrepende, até do que não fez por via das dúvidas, e a gente sai daqui, mas na segunda-feira acorda o velho homem. Ele acorda junto com a gente. Então, na segunda-feira, eu preciso de novo
receber a lavagem regeneradora do poder do Espírito Santo. Nós não conseguimos manter por muito tempo. Seria bom se a gente tivesse aqueles conservantes, né? Eu assisti o Mundo Sem Ninguém. E aí, depois de, acho que 2 anos, O Mundo Sem Ninguém, alguns alimentos permanecem intactos. Olha como a gente come coisa boa, né, gente? Só coisa boa que a gente come. Depois de 2 anos, está lá aquele bolinho com seu recheio perfeito. Não tem nem bolor. E a gente come feliz, né? Toma uma Coca-Cola, jura que é saúde. Pois é, esse negócio está lá depois de 2 anos. Quem dera a gente tivesse alguma coisa assim que mantivesse em nós, né? Por um bom tempo. Aquilo que o alimento do domingo nos traz, ou uma leitura da terça. Se a gente tivesse um conservante, mas a gente não tem. Essa carninha aqui, ela é ruim mesmo. Ela é ruim mesmo. Então, a gente precisa todos os dias desse lavar regenerador do Espírito Santo. E a última que eu escolhi é que ele nos capacita com dons para servir a Igreja de Cristo, para edificar a Igreja de Cristo. Ninguém pode dizer que não sabe fazer nada, que não tem nada para colaborar no reino. Todos nós temos. Para todos ele deu. 1 Coríntios 12, versículo 4 e versículo 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ele distribui como ele quer. Eu posso querer tocar como o Luiz Felipe, mas o Senhor sabe o que colocou na mente dele para funcionar os dedos ali. Então, eu tenho um limite que foi Deus quem colocou. Então, é dele, é com ele. E assim, cada um tem. Eu queria ter, assim, uma unha, meia unha, da capacidade de organização, eu não sei nem como dizer, Filclô, do Miltinho. Eu fico passada com o Miltinho. Ele fez uma explicação aqui de entrada e saída de dinheiro que até eu entendi, o gráfico que ele fez. Porque eu tenho dificuldade com troco na padaria. Mas do jeito que ele colocou, gente, eu entendi. Dinheiro que entra, dinheiro que sai, dízimo, não sei de onde. Ele tem uma capacidade didática tão absurda, foi o dom que Deus colocou nele. E não adianta eu comprar tudo que ele já leu, porque para mim pode não querer dizer nada. Porque é algo que Deus colocou nele, uma habilidade que Deus colocou no Miltinho. Então, ele é fora da casinha, é uma bênção. Deus capacita e o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Então, são algumas das atuações do Espírito Santo em nós para a gente pensar. Gente, esse é o nosso amigo Espírito Santo. Esse é o Deus que habita em nós. Esse é o Deus que ele vai diante de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando parece que a nossa oração não está passando do teto. Aquele dia que a gente senta para orar e você não sabe nem o que dizer para Deus, você fica quieta, sentada. Aí o nosso amigo, o Espírito Santo, ele vem e trabalha a nosso favor. Amém? Então eu queria só colocar essas observações por conta da revista Citar, né? Quando da doença da minha filha, eu não tinha mais lágrima e nem oração. Eu falava para Deus, eu não tenho o que falar e não tenho o que chorar. Eu não chorava mais. E depois o Senhor levou para si. E você acredita que a Eliane falando das respostas, né, que a gente busca resposta. Eu tive essa experiência, gente, e na hora eu me lembrei de uma passagem, eu sou ruim de endereço, tá? Mas fala assim, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o amam. Ou o temem, o temem. E aí eu comecei a buscar respostas, e eu pensei isso que você falou, como eu queria estar de frente para Jesus, que eu queria perguntar a ele qual o sentido dessa situação. E você acredita que o Espírito Santo, acredite você ou não, me levou às passagens bíblicas, Beth? Eu abria a Bíblia a ermo, entre aspas, e caía na passagem, que vinha em resposta àquilo que eu estava perguntando. Eu fui umas 3 passagens, eu fiquei assim impactada, porque parecia que tinha uma pessoa abrindo a Bíblia e não era eu que estava abrindo a Bíblia. E apesar de que eu dormia, aí como eu falava, eu me enchia de Deus, falei, não, Deus vai me dar força, não sei o quê, dormia. Quando eu acordava, às vezes eu acordava com Adão.
E às vezes é com Caim. Eu queria partir para cima de Deus se eu pudesse matar Deus. Então, às vezes vinha Adão e às vezes vinha o Caim. Então, que é pior do que o Adão. Então, o que acontece? Eu já tinha que começar tudo de novo, orar tudo de novo. Deus me levou. E nesse dia eu estava tão Caim que Deus usou uma pessoa assim, de carne e osso para falar, para botar o dedo na minha cara. Assim, não foi do dedo, mas pelo telefone. Eu liguei para uma coisa, a pessoa começou a falar, né? E o Senhor, ela falou para mim: o Senhor vai te dar essa resposta final hoje. Qualquer autoridade. E foi nesse dia que minha filha partiu. Porque eu falei para o Senhor: qual é a sua? Deixar uma criança sofrer? Ou mata de uma vez ou cura? Foi desse jeito que eu me dirigi a Deus. O Caim estava lá em cima. E aí Deus teve misericórdia, né? Podia ter me fulminado, mas não. Mandou uma serva dele conversar comigo. E a pessoa conversou comigo e disse assim: hoje o Senhor porá um ponto final nisso. Ela falou na autoridade do Espírito. E nesse dia o Senhor levou minha filha e eu fiquei em paz. Porque eu queria um final para aquela história. Então, gente, quando vocês quiserem a resposta de Deus, não precisa, deixa o Caim falar, não. Fica quieto. Deixa, por favor, não faz isso que eu fiz, não. Isso é errado. Mas peça ao Espírito Santo, ele te leva às passagens da Bíblia certa que você precisa para aquele momento. Creia nisso. Ore, Senhor, estou desesperado. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E parece que os versículos vão saltar e pular da Bíblia em cima de você. É uma coisa incrível isso. Ou Deus vai usar, se estiver muito ruim, Deus vai usar um cristão para falar com você que não sabe nem da tua história. Mas isso acontece porque a intimidade do Senhor, ela tem que ser buscada, gente. Tem que ser buscada. Hoje eu levantei com um pouco do Adão para vir para cá. Não queria muito vir, mas vim. Né? E o importante é que você trabalhe essa intimidade para que, além do Adão, não aflore o Caim, que é muito pior. Entendeu? Essa experiência eu tive. Foi um divisor de água, sabe, na minha vida cristã, antes e depois da morte de Larissa. Foi um divisor de águas. É que minha fé cresceu com a morte da minha filha. Amém. E graças a Deus, Eliane veio para poder dividir essa experiência com a gente. Então, já valeu a pena você ter vindo testemunhar. Amém. É misterioso demais, né? Só pelo poder do Espírito Santo a gente pode dizer que algo humanamente falando horrível trouxe para você peso de glória, né? Isso é maravilhoso demais. Agora nós vamos voltar para João capítulo 14 e nós vamos para algumas divisões que o pastor Jonathan colocou aí na nossa revista, tá bom? Então, a primeira coisa que ele fala é que Jesus, nesse capítulo, ele está respondendo aos dilemas da alma dos seus discípulos. Eles estavam angustiados, eles estavam desestruturados. E aí ele começa respondendo porque ele percebe que eles estão turbados, né? Turbar é entrar em turbulência, é perder o equilíbrio. Tem uma outra definição que diz que turbar é você escurecer. Sabe quando você está diante de um rio que a água está bem cristalina, bem clarinha, e de repente você faz um movimento com o pé e levanta aquela água suja, né? E de repente aquela água clarinha ela fica turva, ela vai ficando escurecida. Então o Senhor está percebendo que o coração dos discípulos, os corações estão começando a ficar turbados, escurecidos, bagunçados. E muitas vezes o Senhor olha para nós e ele vê esse movimento acontecer. Muitas vezes ele percebe que aquele irmão tranquilo, cheio, todo aleluiado, de repente alguma coisa começa a turvar e ele começa a ficar meio bagunçado. Então o Senhor, ele vem nesse momento, nos faz lembrar da palavra, nos faz lembrar de versículos para dar uma acalmada e assentar essa sujeira de novo no fundo desse rio. Então, primeiro ele fala diante de um dilema geral, todos estavam assim. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém. Não se turbe o vosso coração. Então, ele dá primeiro essa resposta geral para as pessoas. Tem coisas que realmente causam uma comoção, um movimento generalizado, assim, né? É uma bagunça. Essa semana, o zap dos irmãos Custódio está assim, tá
Está turbado. Eu acho que é só os custódios, imagino que os outros irmãos são tudo calminho e tudo se resolve com muita tranquilidade. Acho que isso é só dos custódios. Então, o Senhor teve que mandar umas palavras lá para a negrada essa semana e falar, calma aí. Não é só negrada, né? Nossos filhos são meio brancos, né? É verdade. Bom, enfim, o Senhor, ele manda uma palavra para dizer, calma, eu estou no controle. Eu não perdi o controle. Então, não se turbem. Então, tem coisas que são gerais. Acredito que o que aconteceu no Rio Grande do Sul tirou todos os brasileiros da tranquilidade. Todo mundo, todo dia, tem uma história triste para compartilhar de pessoas que você nem conhece, mas aquilo mexeu com a nossa estrutura, desequilibrou a nossa nação. Porque você chorou por pessoas que você nunca viu a cara. Você chorou por filhos que você nunca carregou nos braços. Então, tem coisas que elas mexem com o geral, e o que estava acontecendo com Jesus estava dando um burburinho ali no geralzão, e com os discípulos, claro, né, mais perto de Jesus, estavam sofrendo muito, muito mais. Ele está ali também olhando para as pessoas que estão desanimadas. Eu imagino você caminhar com Jesus, investir o seu tempo com ele, acreditando que ele seria aquele que ia desbancar os romanos e, enfim, recuperar o poder, mas você está percebendo que não é bem isso que está acontecendo. Então, isso vai desanimando. Agora, o versículo 2 e 3 do mesmo capítulo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele vai aos desanimados e ele traz uma promessa. A melhor coisa que tem quando a gente está desanimado é alguém chegar e fazer algum tipo de aliança com a gente, né? Então, a gente perdoa, só vou falar da minha mãe porque é o que está acontecendo, tá bom? Mas se tiver outro exemplo, você levanta a mão e dá. Isso é muito chato, isso, a gente ficar falando da gente, né? Então, tá bom. Mas ela ficou muito calma, como Deus disse para ela assim, mãe, o doutor Júnior vai passar aqui. Ele falou que vem. Ele deu uma promessa. Ela acalmou, que é o cardiologista que cuida dela já há 40 anos. Então, às vezes, se eu falar assim, eu vou passar lá. Eu vou. Depois do serviço, eu vou lá e te ajudo. Isso já acalma, não acalma? Então, Jesus, ele sabe que nós temos necessidade de alianças, nós temos necessidade de palavras de conforto, palavras de presença. E Jesus, ele faz isso muito bem. Ele libera promessas. Ele dá um spoiler. Calma, não vai ser assim. Eu volto. Eu venho buscar vocês. Eu estou indo para preparar algo para vocês. Não é a isso aqui que se resume a nossa história. Então, o desânimo, ele é vencido pela palavra de Deus. A Bíblia é o melhor remédio nos momentos de desânimo. A segunda coisa que a gente vê é o dilema de Tomé. A gente costuma falar que Tomé era o cara sem fé, né? Mas não, gente, Tomé é nós. Tomé é nós. Só que ele é sincero e a gente não. Entendeu? Ele fez pergunta quando ele tinha que fazer pergunta. Mas ele não estava lá quando Jesus ressuscitou e ele emburrou e ele falou, se eu não tocar no corpo, eu não creio. Eu faria a mesma coisa, vocês são bobos, gente. Você também faria. Só que ele teve a coragem de dizer, eu só acredito se eu tocar, porque eu acreditei nele uma vez e ele morreu. Eu investi no reino que ele falou e agora ele foi embora. Então, ele fala das suas decepções. Ele é muito sincero. E a gente também é Tomé. Tem dia que a gente está decepcionado. Mas o nosso protocolo cristão evangélico não nos permite falar coisas assim. Então, a gente dá glória a Deus. Amém? Então, vamos ver qual foi o dilema de Tomé nesse pedaço. O versículo 4 a 7. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
O que a sinceridade de Tomé faz? Ela abre portas para grandes ensinos. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem para ler, para pesquisar, para pegar um dicionário bíblico, para pegar uma pregação e entender do que Jesus está falando. Então ele tinha que perguntar. Ele fala, eu não estou entendendo, que caminho é esse, do que o senhor está falando? E eu imagino, Tomé, eu não sei se vai perguntar não, porque lembra que Jesus amaldiçoou a figueira? E aí a coitada secou. Aí eu já ia lembrar disso. Eu falava, vou ficar quieta, vai que ele olha para mim, não está num dia bom. Mas ele foi sincero. E a sinceridade, o dilema, a dúvida de Tomé, uma vez expressa, abriu porta para que o Senhor ampliasse uma resposta e falasse, você precisa me conhecer melhor. Olha, eu vou te explicar de novo. Às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer mais, de entender mais profundamente, porque a gente não tem a sinceridade nos nossos dilemas. Dilemas fazem parte da vida. A gente não entende. A gente não entende porque tem gente que toma Dramin e dorme antes do negócio chegar no estômago. Tem gente que fica mais acelerada. A gente não entende as coisas básicas da vida. Quem dirá as coisas espirituais de um Deus que é misterioso? A Bíblia fala Deus é Deus misterioso. Então, o dilema de Tomé, a sinceridade de Tomé, abriu portas para que o Senhor respondesse e ampliasse o ensino. Cada dia, a gente precisa ampliar a nossa visão de reino e o nosso conhecimento de Jesus. Cada dia, a gente precisa desse caminho. O segundo dilema que o pastor Jonathan coloca é o dilema de Filipe. Filipe também é sincero e também faz a sua pergunta. Do versículo 8 ao versículo 11 desse mesmo capítulo. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Cada dilema amplia a resposta e o entendimento daquele momento. Mas eu acho lindo demais a afirmação de Filipe. Mostra-nos o Pai. E isso basta. O que te basta? Nós somos uma geração tão insaciáveis, né? Tão insaciáveis. E eu fico imaginando a alegria de Jesus com uma pergunta, com essa afirmação: me basta ver o Pai. Senhor, eu não preciso que o Senhor resolva instantaneamente. Só me mostra uma unha da tua glória. Lembra de Moisés que ele fala: deixa eu ver a tua glória? E o Senhor fala, vou te esconder na fenda da rocha, vou te colocar ali, porque ninguém pode ver, né? E eu vou passar as minhas costas. Que coisa linda de se pedir. Quais são os nossos pedidos? A gente ajoelha e faz uma lista de pedidos, mas será que algum pedido nosso contempla esse conhecimento de Deus, essa experiência com Deus? Pai, me mostra a tua face nessa situação e para mim basta. Só mostra que o Senhor está aqui. E isso, para mim, basta. O que nos basta? O que nos sacia? O que nos alegra? Senhor, eu vou estar aqui na igreja domingo, pode ser que eu não goste da música que o coral cantou. Pode ser que eu não goste do estilo, pode ser que eu não goste de dança aqui na frente. Mas se eu perceber a tua presença para mim, basta. O que nos basta? Eu acho lindo, lindo o dilema de Filipe por essa afirmação. Nós precisamos estar saciados nele. Nós precisamos estar realizados nele. Isso deveria nos bastar. E as outras coisas seriam consequência desse vislumbre de quem ele é. Porque nós vamos passar a eternidade nisso. A Bíblia diz que a eternidade consiste em conhecê-lo. O que te basta? Você sai domingo da igreja realizado, chateado, mas o que te chateou? Ah, eu não gostei porque o ar, sei lá, não gostei da música, não gostei
da bateria, mas você não viu o Senhor em tudo isso? Porque ver o Senhor deveria ser suficiente para nós. Ele está dizendo, isso para mim é suficiente. E aí, dentro de uma resposta, o Senhor oferece muito mais que isso. Porque Ele sempre vai fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou do que aquilo que a gente pensa. Então, o dilema de Filipe, ele contém nele, né, uma afirmação que a gente precisa perguntar se a gente tem tido essa postura. Basta sentir que Ele está presente? Basta perceber que Ele está aqui? Ou as outras coisas no ambiente comprometem a minha adoração? Ou outras situações e detalhes bobos tira de mim a capacidade de celebrar a presença dEle num culto, numa reunião de oração, numa visita? O que te basta? Que o Senhor possa mover os nossos corações para a gente chegar nesse lugar, nesse ponto e dizer, ver o Senhor me basta. O resto é complemento. Se o Senhor fizer bem, se não fizer, amém. Como diz a canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, isso é para aqueles que dizem, a tua presença me basta. Então, o dilema de Filipe, ele também nos mostra a sinceridade da pergunta, mas ele também nos faz pensar o que nos basta. Depois, ele vai falar... Travou de novo? Ah, tá joia. Ah, o Miltinho. Ah, Miltinho, elogiei você. Agora dá um jeito aí, Miltinho. Dá um jeito aí que eu te elogiei. Falei que você é ninja. Mas o quarto dilema é o dilema de Judas, que não é o traidor, que não é o Iscariotes, né? Lá do versículo 22 ao 26. O que vai nos trazer o dilema de Judas? De 22 a 26. Muda o slide para nós, por favor. Ah, agora obrigado. Tá bom. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O dilema de Judas, né, a pergunta de Judas, ele abre para nós duas respostas muito importantes de Jesus. A primeira é que Jesus vai atrelar amor à obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, ele nos traz essa visão muito importante de que amar ao Senhor não é ficar tintindo sempre. Tem dia que a gente vai tintir, tem dia que a gente não vai tintir. Mas amar é obedecer. Se eu estiver obedecendo, eu sei que eu amo. E ele sabe que eu amo. E aí ele faz mais uma promessa. Eu também te amarei e eu vou me manifestar a você e meu Pai também. Então, o dilema de Judas nos traz essa primeira resposta. E a segunda, que é a promessa. E eu vou mandar um consolador. Vocês não vão ficar órfãos. Não vão ficar órfãos. O Espírito Santo vem para vocês. Então, o dilema de Judas nos abençoa, né? A dúvida dele, a pergunta, a sinceridade dele, traz para nós essa resposta de Jesus com esses pontos que são extremamente importantes para nós. Primeiro, eu juntei todos os dilemas. Quem está acompanhando na revista está vendo que ele colocou separadinho, mas eu juntei todos os dilemas para agora a gente fazer a resposta. E eu vou pedir para esse moço lindo aqui de barba e a tia Com, vai um de cada lado e entrega para cada um, por favor. E então nós vamos para as respostas de Jesus. E eu coloquei uma parte... Quem está sem caneta, leva o potinho de caneta, por favor. E aí quem tiver sem caneta, pega.
Eu assisti essa pregação do reverendo Arival Dias, ele é da Presbiteriana de Pinheiros, e eu dei uma juntada nas respostas dele com as respostas da revista. E ele fala sobre esse texto e quais foram, então, as respostas de Jesus para todos esses dilemas, quais foram as respostas de Jesus para todas essas situações que no nosso dia a dia pode tirar o nosso equilíbrio, pode tirar o nosso foco. Então, ele vai dizer que, primeiro, Jesus ele fala, crede em Deus, e ele vai explicando a raiz desse verbo, crer, que ele dá essa ideia que no nosso português seria o nosso gerúndio. Ele vai dizendo, continue crendo, não pare de crer, seja constante, continue crendo. Então, eu citei aí o texto que ele também cita na pregação, que é de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Tá. Cadê o... Eliane, você ainda está com... 1:12. 1:12. 2 Timóteo 1:12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, você sabe em quem você tem crido? Continue crendo. Continue crendo nesse Deus. Então, essa é uma resposta que Jesus dá para situações que desestruturam a nossa vida. A segunda, ele fala, creia nas promessas, pense nas coisas lá do alto, pense que nós somos peregrinos aqui e a nossa história ela não se resume, ela não encerra aqui. Existe uma expectativa futura, né? A gente tem que pensar que ele foi para o Pai e nesse momento ele está lá preparando o lugar. Colossenses 3, 1 e 2. Essa aí eu não tenho ainda. Não? Colossenses 3, 1 e 2, ele vai dizer, se vocês foram mortos e foram ressuscitados em Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive à direita de Deus. Então, pensar nas promessas, porque ele fala, eu vou preparar lugar, eu vou lá, há muitas moradas, e eu estou indo lá, e eu volto para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então, existem promessas. E quantas promessas tem na sua vida? Tem promessas gerais, mas tem coisas que Deus falou ao seu coração. Tem algo que é entre você e Deus, e Ele falou para você. Então, se apegue nas promessas. A terceira coisa que ele fala, ele diz, creia que nós já estamos no caminho, você já tem a vida. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Então você já tem a vida, não há o que temer. Você é do caminho, você tem dono. Você tem um Deus que é o teu Pai, que é o teu Senhor, que te governa. Ele não te deixou órfão e nunca vai deixar. E alguém já fez essa conta que eu nunca fiz? Mas parece que na Bíblia são 365 não temas. Então, ele tem um não temas para cada dia do ano, né? Então, creia que você já está nesse caminho, você já tem uma aliança com Cristo. Depois ele vai dizer, creia no conhecimento que temos dele, pela palavra e também pela experiência. Daniel 11:32 vai dizer, e o povo que conhece o seu Deus fará proezas e prosperará. Então, o conhecimento de Deus, a vida com Deus. Jó, ele dizia, eu te conhecia só te ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Né? Então, essa experiência com o Senhor, que a gente precisa ter todos os dias, então, não só pela palavra, mas porque a gente vive todos os dias com Ele, é algo que nos ajuda a vencer os momentos de tribulação. Creia e tenha uma vida de oração que é acompanhada pela obediência, porque ele vai dizer para a gente fazer as mesmas obras, né? Que a gente vai dar continuidade à obra de Jesus. E Jesus fala que ele veio para fazer a vontade do Pai. Esse era o alimento dele, fazer a vontade do Pai, obedecer aquilo que o Pai tinha em seu coração. Então nós precisamos ter uma vida de oração, de obediência, e dessa forma, as águas vão se acalmando no nosso dia a dia. Agora, voltando então para a revista,
Pode passar, meu bem. Então, a revista, ela contempla essas coisas que o pastor Arival coloca e o pastor Jonathan acrescenta, né? Que nos faz acalmar, ter a convicção de que Jesus quer ter proximidade conosco, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele quer essa proximidade conosco. Ele quer que a gente seja instrumento das suas obras. No versículo 12, ele vai dizer que nós vamos continuar fazendo as obras e obras maiores que a dele nós faríamos. A revista vai dar algumas dicas do que pode ser essas obras maiores, mas para nós basta saber que o Senhor nos chamou e nos preparou para boas obras. Ele preparou de antemão para que a gente faça, não só para que a gente fale, não só para que a gente cante, mas para que a gente faça, né? E o Espírito Santo, ele está como nosso ajudador, ele está como nosso consolador, ele vem para dizer, vai por aqui, não faça isso que não vai dar certo. Não é assim que Isaías fala? Você vai estar andando e você vai escutar uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai por ele, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é a promessa para aqueles que creem e ele nos faz ter esse tempo de paz. E uma convicção que a gente precisa ter. Nosso Cristo, ele não foi um fraco que morreu na cruz. Ele foi o Deus forte que enfrentou a morte até as últimas consequências. Desceu ao inferno, tomou a chave e voltou. Ressuscitou. Era necessário que ele sofresse. E a gente sabe que os discípulos estavam incomodados de pensar que o rei, o libertador, ia sofrer. Não cabia na conta, mas se ele é libertador, se ele é o todo-poderoso, como que ele vai se sujeitar a ser maltratado e morrer? Se ele fizer assim, ele destrói todo mundo? Como assim? E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Nós também vamos sofrer aqui, gente. E não é porque o nosso Deus é fraco ou se esqueceu de nós. É porque todas as coisas cooperam para forjar o nosso caráter. Porque tem coisa que é consequência das nossas escolhas estúpidas. Mas tem coisas que não. Tem coisas que vão acontecer porque essa carninha aqui, pós-Éden, ela vai ficando meio esquisita, né? A gente tem um pouco mais de melanina, passa batido, mas a verdade é uma só, gente. Vai despencar tudo. A gente não consegue passar por aqui ileso. É um mundo pós-Éden. É o pecado em nós. É o pecado no mundo. Então, era necessário que ele sofresse, desde Gênesis 15, está falando, Gênesis 3,15 fala sobre isso, e nós também vamos trazer no corpo as marcas de Cristo, nós também vamos sofrer. Não tem como fugir disso. E isso não é um esquecimento, isso é propósito. Isso é propósito. E quando a gente fala, o Senhor me basta, então eu passo por todos esses sofrimentos, compreendendo que meu Deus não perde o controle das situações. Vou chegar nele, amor. Tá bom. Abusado, né? É só elogiar. Ah, vou correr. Gente, esse papel aí que vocês receberam, a lição diz que a gente tem que completar e continuar a obra de Cristo. E a gente viu que todas as respostas que Jesus dá aos seus discípulos para suas angústias, ele traz uma verdade, ele traz uma promessa, e é essa palavra que acalma, é essa palavra que edifica. Então, para que a gente complete e continue, obrigada, a obra de Cristo, nós vamos hoje fazer esse papel de Cristo aqui na nossa sala. Com certeza você pode estar aqui com alguma coisa dando uma turvada na sua represa, né? Você pode estar aqui nesse momento com algumas situações aí pendentes ou tirando um pouco da sua paz e do seu equilíbrio. Mas se estiver tudo bem também, né? Amém por isso. Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E nós queremos que você, nesse momento, seja uma palavra bondosa da parte de Deus para a vida de alguém. Então, compartilhando a palavra. Nessa primeira parte aqui, você vai botar aqui uma referência de um texto, de um versículo que te abençoa nos seus momentos de
desestrutura, né? Alguma palavra que sempre fala ao teu coração. Se você não lembrar o endereço, você pode escrever pelo menos né, o que você lembrar do versículo. E aqui na frente você coloca o seu nome. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Isaías 64:4, que é um versículo que eu gosto demais. E vou colocar aqui o meu nome, Beth. Aí eu vou pegar esse meu papel aqui e vou entregar para esse moço que eu não conheço, mas ele parece simpático. Eu entrego para ele. Aí ele vai ter uma palavra, um versículo, e aí Deus sabe, às vezes Deus faz de uma forma que realmente é algo que ele está precisando ou vai precisar, e ele vai levar o meu nome para ele orar por mim. Então, essa semana ele vai estar orando por mim e vai ter uma palavra bondosa da parte de Deus, porque era isso que foi isso que Jesus fez no capítulo 14 todo. Ele foi entregando palavra de Deus. Ele foi contando aquilo que estava proposto entre ele, o Pai e o Espírito Santo para acontecer. E isso foi acalmando, isso foi dando um norte. Isso nos acalma hoje quando nós lemos isso, e olha que a gente nem estava lá. Mas isso hoje em nós já traz um impacto. Então, pense num versículo, pode já escrevendo, pode ir anotando aí, coloque o seu nome e depois que a gente orar, eu queria que você fosse até alguém, de repente alguém que não é tão próximo de você, para que a gente também se conheça um pouco mais, e entrega uma palavra, entrega algo da parte de Deus. A Bíblia diz lá em Êxodo que nós somos chamados a proferir bênçãos em nome do Senhor. Então, declare uma bênção hoje, né? Em nome do Senhor. Com certeza vai abençoar a vida de alguém, porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia, ela tem um propósito. Às vezes você nem sabe que o versículo que você vai colocar vai chegar para alguém que está há algum tempo orando, esperando uma resposta, esperando um acalento da parte do Senhor. E às vezes não vai fazer um sentido para essa pessoa hoje, mas daqui a um tempo ela pode passar por uma situação, ela vai falar, nossa, aquele versículo que eu recebi é exatamente isso que eu estou precisando nesse momento. Então, todos os dilemas que os discípulos viveram, o Senhor trouxe uma palavra, uma promessa, um ensino. Que a minha vida, que a sua vida, ela carregue a palavra do Senhor guardada no coração, as promessas e o ensino, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. A nossa conclusão é, já fizemos esse pedido ao Senhor? Mostra-nos o Pai. Senhor, me mostra Deus nessa história. Senhor, revela-se a mim nessa situação que eu não estou entendendo nada e isso me basta. Isso vai me acalmar. Isso vai me dar direção. Houve uma conversa que afeta a nossa vida todos os dias. E essa conversa aconteceu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz, Pai, então, eu estou voltando para ti, meus discípulos estão aqui, o Senhor envia o Consolador e o Senhor, Deus Pai, fala com o Espírito Santo, está na hora. Você vai descer porque o Filho vai subir e o Espírito vem. Essa conversa da Trindade na eternidade afeta as nossas vidas até hoje. Como diz o Salmo 91, né? Que lá no céu o Senhor fala a nosso respeito. Lá no céu ele dá ordem específicas a nosso respeito. O nosso nome é falado na eternidade. E essas conversas entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo afeta e abençoa as nossas vidas aqui até que ele venha, né? A gente precisa do fruto dessa conversa atuando em nós. Então, nós vamos orar e todos os dilemas da sua vida, nada surpreende a Deus. Não há pergunta que você faça que você precise ter vergonha de fazer diante de Deus, porque Hebreus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos dele, ele já sabe. Mas a alegria do Pai é quando a gente chama ele para uma conversa e faz perguntas sinceras, com o coração sincero. Ele sempre tem uma palavra, uma promessa e um ensino para nós. E que a gente seja isso também na vida das pessoas. Que a gente não julgue a dúvida das pessoas. Que a gente não condene reações. A gente não faça isso. Mas que a gente seja pessoas que realmente abençoam e que levam palavra, ensino e conforto. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor é o Deus
que nos consola, que nos conforta, que nos ensina. O Senhor é o Deus que entende as nossas dúvidas, por mais simples que pareçam. E o Senhor tem prazer na proximidade, no relacionamento conosco. Nos faz também pessoas assim, cristãos que te conhecem, que te amam e que também são assim para a vida dos outros, para que a tua obra continue sendo feita com poder, com autoridade, revelando quem o Senhor é ao mundo. Nós clamamos por isso, Senhor, clamamos a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Troque o seu papelzinho, quem pegou caneta devolve, deixa eu escrever.